Queridos irmãos e irmãs, Deus seja louvado por esse congresso. Quando eu rezava por esse nosso congresso arquidiocesano, o Senhor colocava uma palavra no meu coração. E essa palavra é recomeço. E a moção que me vinha é que o Senhor quer soprar novos ventos do Espírito sobre as nossas vidas. Que esse congresso será como um marco de vida nova. Então, eu já quero começar entregando esse momento da pregação da palavra e a vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, colocar diante do Senhor, entregar as nossas vidas, entregar tudo nas mãos daquele que tudo pode e pedir que o Senhor faça mesmo na nossa vida essa obra nova do Espírito Santo. O meu nome é Maria Beatriz, o meu grupo de oração é o Magnificat, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E atualmente eu sirvo ao Senhor na coordenação da Comissão Nacional de Formação da RCC Brasil. O tema desta pregação é Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E este tema se encontra na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. E ele faz parte de um corpo dentro da carta de São Paulo aos Romanos, que vai do capítulo 12 até o capítulo 15, que dá conselhos de conduta cristã para conhecer a vontade de Deus. Olhem que bonito, conselhos de conduta cristã para conhecermos a vontade de Deus e vivermos em paz, vivermos na alegria da fé e da esperança. Então são 3 palavras de ordem que nós temos nesse tema. Palavras de ordem são coisas que o Senhor nos pede para fazer. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E nós vamos começar com a primeira delas, que é sede alegres na esperança. Na Bíblia, esperança equivale à fé. E eu faço uma pergunta: qual é a razão da nossa esperança? Em quem nós colocamos a nossa fé? O centro, o eixo da nossa fé cristã é esse. Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, e Jesus Cristo ressuscitou. E eu convido vocês a pegarem o Evangelho de São João, no capítulo 1, é o prólogo do Evangelho de João. Então, Evangelho de João, capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. A todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá no princípio da Bíblia, no primeiro capítulo,
no livro do Gênesis vai dizer que Deus criou tudo, o mundo, a natureza, tudo que existe, criou o homem com o poder da sua palavra, o Verbo eterno de Deus, que se fez carne para assumir a nossa humanidade. Jesus se faz carne para assumir tudo que é humano em nós. A nossa carne física, mas também as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo que nos constitui como seres humanos, Jesus assumiu. As nossas dores, as nossas alegrias, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa humanidade. Jesus é a revelação plena do amor de Deus Pai por nós. Tudo já foi dito nele. Todo o amor de Deus, todo o plano de amor de Deus para nós está em Jesus Cristo, porque Ele é a revelação plena. E a certeza de que existe aquele que mesmo na morte me acompanha, e com o seu bastão e com o seu cajado me conforta, de modo que eu não devo temer mal algum. Essa é a minha esperança. Saber que sou filho de Deus, que sou filha de Deus, que sou amado, que sou amada, deve mudar a minha vida. Quando pensava nisso, me lembrei de contar para vocês algo que eu testemunhei. Há alguns anos atrás, nós resolvemos na nossa diocese fazer um fim de semana de anúncio do querigma para todos os serviços, todas as pastorais das nossas paróquias. Então a gente organizou esse final de semana, foi organizado pelo vigário-geral, né? E nós fomos convidados, alguns de nós, para darmos as palestras do querigma. E então o encontro acontecia no sábado e no domingo. No sábado, então, foi falado sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus e a revelação desse amor em Jesus Cristo que veio para nos salvar, para nos dar vida plena. Foi falado que nós somos filhos amados do Pai, que nós somos dignos, que em Jesus nós nos tornamos filhos. O sábado transcorreu tudo bem, quando chegou no domingo de manhã, uma senhora da pastoral da acolhida, de outra paróquia, não da minha paróquia, veio para mim dizer que ela tinha sido profundamente impactada, porque pela primeira vez ela tinha entendido que ela é filha de Deus e que ela tem uma dignidade que é inerente a todos os filhos de Deus. E ela contou que o marido dela era alcoólatra, ele bebia, e quando ele saía para beber, ele chegava em casa violento. E não a maltratava, não a agredia fisicamente, mas verbalmente. Ele a colocava lá embaixo, dizia coisas horríveis para ela, fazia com que ela se sentisse um vermezinho. E ela disse que ao saber que Deus a ama, que ela tem uma dignidade de filha, ela disse que algo foi se erguendo dentro dela. Nós sabemos o que foi isso. Foi o Espírito Santo revelando para ela quem ela é de verdade. E ela disse que naquele sábado de noite, o marido chegou em casa todo cheio de razão, humilhando, e ela, cheia do Espírito, plena daquela certeza de que ela é filha, amada, digna do Pai. Ela disse que olhou para ele com muita firmeza. Não ergueu a voz, mas firme, naquela firmeza que Deus dá. Ela disse para ele: eu sou filha amada de Deus. Eu sou digna. E você nunca mais erga a voz para mim. Eu não lhe dou esse direito.
Agora vá se deitar e lembre, nunca mais fale comigo deste jeito. E a autoridade que ela recebeu de Deus no espírito fez com que... E ela diz que ela olhava bem fundo nos olhos dele. E a autoridade do espírito, a autoridade que Deus lhe deu, por ela saber que vinha dessa certeza que ela é filha de Deus, foi uma autoridade maior do que a do grito, do que a da acusação do marido. E ela disse, hoje de manhã ele levantou bem calminho, não me disse nada. Eu encontrei com ela um ano depois e ela disse, ele nunca mais me distratou. E alguns anos depois eu encontrei com uma outra senhora daquela paróquia e perguntei por ela. E essa senhora me disse que o marido, vendo a firmeza dela, a segurança dela, ele ficou com tanto medo de perdê-la que parou de beber. Vejam, saber que nós somos filhos no Filho, essa é a nossa esperança. E isso deve impactar, deve mudar a nossa vida, deve nos encher de autoridade em Deus. Aquela autoridade que vem do Espírito, quando aquele que é mais poderoso do que tudo se levanta dentro de nós, para afirmar quem nós somos. O cristão tem esperança porque ele tem um futuro. Nós sabemos que a nossa vida não vai acabar no vazio, não vai acabar no nada, porque tem alguém que nos ama, tem alguém que nos espera. Bento XVI, o nosso Papa Emérito, ele escreveu uma carta encíclica, Spes Salvi, sobre a esperança cristã. E lá ele diz o seguinte, a base, o sustento da nossa vida, a rocha sobre a qual nos apoiamos, a esperança que muda a vida, que nos faz recordar que somos filhos de Deus, somos amados, e aconteça o que acontecer, o amor de Deus estará sempre conosco. Essa é a nossa esperança. E essa esperança torna vivível o nosso presente. Torna vivível a nossa vida. Graças a ela, graças a essa esperança, nós podemos enfrentar a nossa vida, o presente, ainda que difícil, ainda que custoso, ainda que cheio de dificuldades, ele pode ser vivido, ele pode ser aceito, se levar a uma meta. E se essa meta for tão grande, que justifique o cansaço do caminho. São João Paulo II tinha uma frase que o acompanhou durante toda a sua vida. E essa frase era: a vida passa, mas a eternidade permanece. Meu irmão, minha irmã, nós temos que viver a nossa vida com o olhar na eternidade, porque nós sabemos que tem alguém que nos ama e que espera por nós. Então, por mais difícil que seja a nossa vida, vale a pena vivê-la com o olhar voltado para o céu, com o olhar voltado para a nossa vida eterna, porque Jesus Cristo se encarnou, ele assumiu a nossa humanidade, ele pagou o preço pela nossa salvação e nós temos um futuro, nós temos uma esperança. Agora, a segunda palavra de ordem é: sede pacientes na tribulação. E isto nos coloca diante do tema do sofrimento. Tema tão oportuno para esses tempos de pandemia, onde tantas pessoas perderam a vida, onde tantos de nós perdemos nossos entes queridos, onde as pessoas perderam tantas coisas, emprego, perderam renda na família, oportunidades. Estamos nesses tempos cercados de tristeza. O sofrimento, a tribulação é experimentar o mal. Agora, nós sabemos que o mal não vem de Deus. Deus é amor e dele só provém amor. Deus
criou o mundo bom, Ele nos criou bons. Ele colocou a sua própria, Ele nos fez a sua própria semelhança, Ele colocou a sua verdade, a sua justiça, a sua beleza em nós. Só que Ele nos deu liberdade. E o homem, abusou da sua liberdade, pecou, e por causa do pecado, o mal entrou no mundo. E Deus não vai interferir no curso normal das coisas, por causa das opções que nós fazemos. Né? Vejam, a nossa natureza está sendo destruída, né? O mundo está sofrendo as consequências da ação do homem. Nós vemos tantas injustiças, e são consequências das escolhas que nós fazemos, porque Deus nos dá liberdade. Então, Ele não vai interferir em cada curso dos acontecimentos, mas Ele interferiu no fim da história. Ele muda o fim. Ele pode não mudar cada coisinha que vai acontecendo, mas o fim foi mudado. Ele mudou o fim da história quando o Verbo de Deus, Jesus Cristo, se encarnou. Quando Ele assumiu a nossa humanidade, aí o fim da história foi mudado. Porque Ele é o vencedor. Na cruz Ele derrotou o mal, Ele derrotou a morte. Ele carregou com os nossos sofrimentos. Então, nós já sabemos o fim da história. Por isso nós temos que ter paciência diante do sofrimento. E muitas vezes, quando as pessoas estão passando por situações difíceis, grandes perdas, grandes dores, as pessoas se perguntam: por que eu? Ou por que com a pessoa que eu mais amo? Por que com aquele inocente? Querido irmão, querida irmã, o sofrimento faz parte da condição humana. Mas Deus não se zanga com essa pergunta. Ele a interpreta como um apelo, como um pedido de ajuda, porque Ele é cheio de misericórdia. O sofrimento vem para os bons e para os maus. E diante das tragédias, outros tantos perguntam: onde está Deus? Fizeram esta pergunta para Bento XVI uma vez. E ele respondeu: Deus está na cruz, sofrendo junto com aqueles que sofrem. Deus não vai responder a nossa pergunta: por quê? Por que isso? Ele não veio acabar com o sofrimento, nem explicar com o sofrimento, mas veio assumir o nosso sofrimento. Veio enchê-lo com a sua presença. Quando você sofre, quando você está passando por tribulações, você pode ter certeza absoluta: Deus está junto com você. Você não sofre sozinho. Ele preenche com a sua presença o nosso sofrimento. Ele sofre junto, porque Ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Então nós temos que trocar a nossa pergunta. Em vez de dizer: por quê? Por que eu? Onde está Deus? Nós temos que dizer: Jesus, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Jesus, eu não entendo, mas eu me agarro em Ti para poder continuar, para conseguir aguentar. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Se nós vamos a Jesus, Ele nos dá fortaleza, Ele nos envia o Consolador, o Espírito Santo, que nos dá essa fortaleza, essa força de aguentar a tribulação. Daí é Deus passando pelas tribulações junto conosco. Eu já passei por muita tribulação na minha vida e eu posso dar esse testemunho. Nas horas em que eu mais sofria, eram as horas que eu mais sentia Deus junto de mim. E a fortaleza, ela tem dois sentidos. Significa, é a fortaleza que Deus nos dá para aguentar
a tribulação, mas significa também que Deus é o lugar da nossa proteção. Ele é a força encontrada nos momentos de crise. No livro de Provérbios, nós encontramos o seguinte, diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele me oculta na sua cabana no dia da infelicidade. Ele me esconde no segredo da sua tenda e me eleva sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. Então, o que fazer quando nós sofremos, quando nós temos tribulações? Primeiro, derramar a nossa dor em Jesus. Porque no livro do profeta Isaías está escrito: Ele carregou com os nossos sofrimentos. Quando as nossas forças se esgotam, quando nós achamos que já não aguentamos mais, nós temos que ir para Jesus e bater nessa rocha. Assim como a águia faz. Uma águia, quando ela está velha, o bico dela está velho, ela não consegue mais se alimentar e ela vai perdendo as forças. Então, o que a águia faz? Ela vai numa rocha e bate com o bico naquela rocha até que o bico cai e começa a nascer um bico novo e ela reanima, readquire a sua força. É isso que nós temos que fazer quando nós estamos já sem forças, quando parece que não aguentamos mais. Nós precisamos ir para Jesus e bater até que Ele nos reveste da força do Espírito Santo e nós temos forças para caminhar. Também no livro do profeta Isaías está escrito que Deus renova as nossas forças como a da águia. Então, e a segunda coisa, quando nós sofremos, é ter fé. Mesmo que a gente sinta fraco, mesmo que a gente não tenha vontade de fazer nada, mas ter fé mesmo assim, louvar a Deus mesmo assim, fazer o bem, porque o bem é uma força na nossa vida. Fazer o bem, quando a gente sofre e faz o bem, a força volta. Dar a Deus a oportunidade de agir naquela situação, porque a gente se agarra nele. E o mais interessante é que quando nós fazemos isso, a atmosfera muda, nós mudamos e mudam as coisas ao nosso redor porque nós nos reconectamos com a força de Deus. Então é isso que isso é ter paciência na tribulação. É ter palavras de fé, é confiar em Deus, confiar no seu amor e contar com a ajuda do Espírito Santo. E a última parte do tema, sede perseverantes na oração. E agora eu quero pegar aqui o Evangelho de Mateus, se você quiser pegar, Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Desculpem. Mateus 16, versículos 18 e 19. E eu te declaro, isso é Jesus falando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Como batizados, nós temos um chamado de Deus. E Deus nos dá autoridade no seu nome para nós combatermos na oração o mal que ronda o mundo, o mal que ronda as nossas casas. Nós somos a Igreja de Cristo. E a palavra está nos dizendo, né, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja de Cristo. Cada um de nós, como batizado,
faz parte da Igreja de Cristo, é incorporado à família de Deus. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Mas para que essa promessa se cumpra, Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. Estes são tempos difíceis, mas o reino dos céus, o reino de Deus, vai prevalecer se nós permanecermos firmes, vigilantes na oração. Deus nos concede essa autoridade enquanto igreja. O que você quer desligar no mundo? A pandemia, a destruição da natureza, as injustiças, a violência? Reze. O que você quer desligar na sua casa? Os desentendimentos? A carência das coisas? O vício de alguma pessoa? Reze. E o que você quer ligar? Mais fé na sua família? O perdão entre as pessoas? Mais saúde? Mais paz? Reze. Como batizados, nós temos esse chamado de combater em oração. Quando nós vamos à presença do Senhor e levamos para Ele as situações que nos angustiam, Ele nos mostra a verdadeira raiz dos problemas. Lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: invoca-me e eu te responderei, revelando-te coisas misteriosas que ignoras. Quando nós formos orar, nós devemos sempre pedir o Espírito Santo, invocar o Espírito Santo e pedir para Ele tirar a venda dos nossos olhos, para que nós possamos ver as coisas com mais clareza. Sabem, a oração, ela nos compromete. Tem coisas que depois que nós rezamos, a oração nos leva a fazer. Ter mais paciência, perdoar, ter mais confiança, ter mais coragem, fazer mudanças na vida. Muitas vezes, as pessoas vão rezar por alguma situação e elas acusam os outros diante de Deus. Mas o nosso inimigo não são as outras pessoas, elas são vítimas do verdadeiro inimigo, Satanás, aquele que vem para roubar, para matar, para destruir, para gerar discórdia, confusão, divisão nas nossas casas, nos nossos grupos de oração, nas nossas comunidades. Diabo quer dizer uma palavra que vem do grego diabolo, aquele que divide. E se nós acusamos os outros diante de Deus, nós estamos fazendo o jogo dele. Mas se nós somos cristãos, pessoas cheias do Espírito Santo, nós devemos fazer o jogo do Espírito Santo, que é ser defensor, advogado de defesa, não advogado de acusação. Então não vamos quando nós formos rezar, não é para ir acusando as outras pessoas. São Paulo diz lá na carta aos Efésios que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Quando nós formos rezar, né, nós temos que ir com a nossa Bíblia, o nosso diário espiritual, ou um papel, um lápis, uma caneta e anotar tudo o que Deus nos revelar. E ser perseverante na oração. Se nós vamos com um pedido, vamos rezar por alguém, por uma pessoa da nossa família, anota lá. E vai anotando tudo que Deus revela. E no final, anota também a vitória. Mas outra coisa muito importante na oração, nós não devemos ir para Deus, como eu disse, acusando os outros, mas tampouco devemos ir para Deus dizendo o que é que Ele tem que fazer. Não. Ele sabe melhor do que nós. Na palavra está escrito, isso está lá em Isaías 55,
tanto quanto o céu dista da terra, assim os meus pensamentos são superiores aos vossos. A solução que Deus tem para os problemas é muito melhor que a nossa. Nós temos que ir para a oração apresentando o problema e que Deus resolva como Ele quer. Porque quando a solução vem de Deus, todos são contemplados, não somente eu. O amor dele toca todas as pessoas, todas as situações envolvidas naquele pedido de oração. E ser perseverante na oração. Não parar de rezar. Mesmo que a resposta à oração demore a chegar, não parar de rezar até alcançar a graça. Às vezes demora a resposta de Deus, porque enquanto esperamos e enquanto rezamos, Ele vai mudando coisas em nós, ao nosso redor, coisas que nós nem sabíamos que tinham que ser mudadas. Não desista de rezar, persevere, vá para o seu lugar de oração, como eu disse, se possível todos os dias na mesma hora, no mesmo lugar, marque um encontro com o Senhor, leve a sua Bíblia, lute por sua vida, lute por sua família na oração. A oração é uma batalha. Deus quer mudar circunstâncias, Ele quer mudar pessoas, Ele quer mudar ambientes pela sua oração. O Senhor nos concedeu autoridade e é pela força do seu Espírito que nós combatemos na oração. A história de uma família muda quando Deus encontra um guerreiro, uma guerreira dispostos a lutar na oração, pessoas perseverantes que não abandonam a luta no meio do caminho, mas que perseveram. Na oração, nós conquistamos graças, mas a maior delas é essa. Pega lá, João capítulo 17, versículo 26. Jesus diz: manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Quando nós rezamos, o amor grandioso, o amor eterno, o amor infinito que o Pai tem pelo Filho, Jesus Cristo, Ele vem. O amor do Pai que está em Jesus, Jesus vem e nos preenche deste amor, nos preenche do Espírito Santo. É isso que acontece a nós e àqueles por quem nós oramos. Santo Agostinho disse, olhem, isso é uma frase para memorizar. Criaturas, despertai. O Filho de Deus veio até nós. Cada um de nós, pelo seu viver, deve dizer ao mundo: levanta-te, Jesus está conosco. E eu quero aproveitar esses últimos minutinhos para rezar com vocês. Coloque-se diante de Jesus, o Senhor da sua vida, e se você puder, feche os seus olhos, coloque-se de todo o coração diante de Jesus. Sim, Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença para invocar sobre nós a nossa vida, a nossa casa, a tua salvação. Em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, sejam expostos e trazidos à luz todos os votos interiores que contradizem a palavra de Deus e que contradizem a vontade de Deus para a nossa vida. Pelo sopro do Espírito Santo, Senhor, libera a tua verdade como uma espada para cortar tudo que é falso, tudo que é ilusório na nossa vida. E cancelar sentimentos de rejeição, revolta contra si mesmo, revolta contra os outros, amargura com a vida, amargura com relação aos outros.
Em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder do Espírito Santo que age em nós, liberta-nos, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, a espada do Espírito, corte as amarras que nos prendem e nos liberte de todas as fortalezas de rejeição, medo, ansiedade, culpa, falta de perdão, rebeldia, defeitos de caráter, iniquidade. Em nome de Jesus, renunciamos a todos os relacionamentos e a tudo na nossa vida que não honrem a Deus. Em nome de Jesus, sejam rompidas as amarras que mantêm a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções cativas do mal. Senhor, lava-nos no teu sangue. Liberta-nos no poder do teu sangue. Liberta-nos no poder do teu nome todo-poderoso que nós erguemos sobre a nossa vida, no poder do Espírito Santo. Senhor, nós nos recomendamos a Ti com essa oração e nós declaramos que a nossa família, as pessoas que nós amamos, somos todos filhos e filhas de Deus. E vamos viver a partir de hoje a vida que Deus preparou para nós, cheios da luz que é Jesus, cheios do Espírito Santo. Clamamos a plena e completa proteção no sangue derramado de Jesus na cruz por nós e por nossas famílias. Clamamos o sangue de Jesus sobre os casamentos e relacionamentos, nossas casas e todos os que nela habitam, sobre todas as áreas da nossa vida, nosso trabalho, nossa missão, nossos estudos, nossas posses, sobre tudo que nos constitui. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E nós queremos proclamar como salmista no Salmo 3. Vós sois para mim um escudo, Senhor. Sois a minha glória. Vós me levantais a cabeça. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o Senhor da nossa vida. E porque a Tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.